A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estar contigo em mais um Clique Jornal aqui da SINDCT, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Hoje no Clique Jornal teremos a presença do cientista Mário Luiz Selingardi, ele que é um cientista renomado aqui no Vale do Paraíba, formado pela Unicamp em Engenharia Eletrônica, tem doutorado em Engenharia de Eletricidade na Universidade de Montpellier, na França. E vamos falar com este cientista aqui do INPE sobre a repercussão da falha do lançamento do Cibers 3, que no último dia 9 foi lançado ao espaço lá em território chinês. Esse é o SINDCT e o Clique Jornal, e a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a interessada para atrair as novas sindicalizações, conseguindo chamar até a atenção da sociedade e tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. Nosso abraço pela audiência a você aí do INPE, DCTA aqui na cidade de São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na base do INPE, aí na cidade de Cuiabá, que é um centro regional que receberia os dados do Cibers 3, e até você, cientista brasileiro, que está aqui na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Fim del mundo, Tierra del Fuego. Muito obrigado pela companhia. Olha, de acordo com os planos da missão, o lançador orbital do satélite, o foguete chinês Longa Marcha 4B, ele deveria viajar por 12 minutos após o lançamento para alcançar a altitude de 780 quilômetros, quando então começaria a sequência de estabilização e a entrada em órbita. 3 minutos depois, já no andamento deste procedimento, o Cibers 3 deveria iniciar e manter contato com a base terrestre, mas isso não aconteceu. Engenheiro Mário Selingardi, por que não deu certo o lançamento do Cibers 3, esse satélite Brasil e chinês? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, o lança... Só mais próximo, ok. Na verdade, nós tivemos uma falha no terceiro estágio, né, do lançador, que deveria permitir a colocação do satélite em órbita. Houve uma redução, né, no tempo de queima do combustível, foram 11 segundos, que foram a menos do que deveria ser, né, que estava no projeto, e que acabou causando essa dificuldade de colocação do satélite na órbita correta. Esse seria o motor do terceiro estágio? Isso, o motor do terceiro estágio. Que ele parou 11 segundos antes? Isso, ele queimou 11 segundos a menos do que deveria, o que foi suficiente para que a órbita que seria colocado o satélite não fosse a correta. E aí, bom, as informações já foram bastante vinculadas aí na imprensa. O porquê isso ocorreu está certamente sendo um objeto de investigação na China, né, no momento. Chegou-se até a informação que os técnicos chineses vão tentar analisar a telemetria do foguete para tentar entender o porquê os propulsores desse terceiro estágio eles foram cortados antes do tempo. Acabou o combustível ou não, cortou? Essa informação, infelizmente, nós não temos, né? Nós temos que aguardar os trabalhos de investigação que estão sendo feitos. Nós
realmente não conhecemos detalhes sobre isso. Olha, o INPE diz que tentou corrigir nota que também que saiu na imprensa, que tentou corrigir o posicionamento do satélite, como é tópico, né? Como é típico em situações de desvio de órbita, né? Como nenhuma medida deu certo, daí veio o comunicado do fracasso da missão. Quer dizer, é um comunicado pesado, não é? Na verdade, aí a gente pode... depende da forma como é colocado isso, pode dar uma impressão totalmente errada, né? Não existe fracasso na missão. Boa. Né? O que existe, houve uma falha de lançamento, o que pode ocorrer quando se trata de sistemas de alta tecnologia como essa, de alto risco, todo mundo sabe que existe risco. E o que deve ser enfatizado em tudo isso é que uma missão como essa, que dura anos para ser desenvolvida, ela que começa com a fase de projeto, com a fase de desenvolvimento dos equipamentos de engenharia, depois passamos para o desenvolvimento de todos os equipamentos de voo, a concretização de tudo isso é o lançamento e a colocação em órbita de um satélite e a geração de imagens, que é o caso desse satélite, né, que serão de utilidade, né, serão utilizadas por toda uma comunidade, né, de usuários. Mas o mais importante é dizer que o ganho que se tem com uma missão como essa vai além de simplesmente a colocação do satélite em órbita. Vai com toda a capacitação, né, que é adquirida no país no desenvolvimento de tecnologias desse tipo. Então, no caso específico do Cibers 3, é um satélite, é um programa que começou há praticamente 10 anos atrás, com uma política de capacitação da indústria nacional, né, em desenvolvimento de tecnologias até então não dominadas pelo país. E isso a gente pode afirmar que foi um êxito, está sendo um êxito. A parceria continua? A parceria, Brasil e China continua parceiros mais do que nunca. Esse foi apenas um detalhe do percurso. Foi um incidente que pode ocorrer em qualquer empreendimento, né, que haja riscos associados, né, e evidentemente há riscos, né? E então é importante ressaltar isso, né, que nós partimos no início do programa com o desenvolvimento de certas tecnologias, algumas já parcialmente dominadas, outras que foram integralmente desenvolvidas aqui no país. O exemplo mais claro disso são as câmeras brasileiras desenvolvidas aqui, integralmente no Brasil. O Brasil até então não tinha essa capacidade de desenvolver todas as suas partes que constituem uma câmera como essa no país. Nos satélites, por exemplo, anteriores da geração Cibers, que eram os satélites Cibers 1 e Cibers 2, havia também uma câmera brasileira, mas, quer dizer, contratada na indústria nacional, mas parte dessa câmera teve que ser comprada no exterior. Principalmente a parte mais sensível dela, que é a parte óptica, nós ainda dependíamos da tecnologia estrangeira. Coisa que agora... Agora não. Com esse programa foi colocado como um grande desafio para a nossa indústria desenvolver integralmente aqui. Quer dizer, e uma zona de conforto para a ciência brasileira é que o problema não foi no satélite brasileiro, e sim no veículo lançador que é chinês. Sim, exatamente. Isso aí é o que de fato aconteceu. Não tivemos oportunidade de avaliar o desempenho do nosso satélite, né? Porque o satélite acabou não entrando na órbita correta, né? Olá, Bruno Mário, Conte. eu sou o Bruno, eu sou jornalista aqui da Rádio CT também. E tinha um comentário que o senhor tinha feito agora há pouquinho, era sobre
parece que teve algumas informações que alguns estágios do satélite brasileiro, desse Cibers 3, ele conseguiu ser medido, como a abertura do painel solar, ele teve alguns estágios iniciais de comunicação. O senhor poderia falar, além todo esse desenvolvimento que houve em terra, que eu acho que foi muito bem ressaltado, teve uma pequena observação também da missão antes de perder o contato, né? Sim, as informações que nós obtivemos, né, logo após o lançamento é que alguns dos eventos que estavam programados exatamente após, né, segundos após a injeção em órbita, eles ocorreram satisfatoriamente, já com o satélite, né, sendo operado, né? Entre eles a própria abertura dos painéis solares, que é uma etapa muito importante, né, de uma missão como essa, e que informações que foram transmitidas deram conta que ele efetivamente abriu. Alguns dados de telemetrias, né, que são informações que vêm do satélite para a Terra, de algumas outras operações que ocorreram logo após o lançamento, também foram confirmados como sucesso, como, por exemplo, uma das câmeras, que é essa câmera brasileira, a câmera MUX, que eu tenho acompanhado bem de perto, ela, logo após o lançamento, ela deveria ser acionada, ela devia ser ligada, ela subiu desligada. A informação que nós recebemos é que, efetivamente, o comando funcionou e ela foi ligada. Só que aí, algum tempo depois, perdemos toda essa informação. Então, o satélite, enquanto ele operou bem, né, sem problemas maiores. Essas informações, na verdade, elas precisam ser confirmadas ainda, né, pela gerência do programa e tal, né? Essas informações que nós coletamos na época após o lançamento, né? Foi aquela história de dormir, foi entre, acho que domingo e segunda, e o pessoal foi dormir às 2 horas da manhã, acho que tranquilo com o lançamento, acordou na segunda cedo com a notícia de que o contato tinha perdido. Exato, e isso aí realmente ocorreu. O horário, na verdade, acabou criando essa... Se fosse durante o dia, a gente certamente saberia logo imediatamente após o que teria acontecido. Mas ocorreu, de fato, aconteceu isso mesmo. O lançamento aconteceu a 1h26 da madrugada, né? E muitas pessoas realmente foram repousar e achando que o satélite já estava operando. E nós estávamos com essa expectativa, né? Na verdade, nós que trabalhamos nesse programa há 10 anos, praticamente, é claro que todo esse trabalho, toda essa dedicação que foi colocada em cima disso, né, criou-se essa expectativa de que, em um certo momento, o satélite estaria colocado em órbita e as primeiras imagens, já que é um satélite de imageamento, iriam serem obtidas, né? Então, nós já estávamos nos programando para, um dia após, né, na terça-feira, já estava programado as primeiras imagens, o envio das primeiras imagens para a Terra. Então, havia essa expectativa positiva, né? Quer dizer, uma frustração depois. Foi uma frustração. Né? Na verdade, uma frustração momentânea, né? Forte, é claro, né? Mas que logo em seguida, no outro dia, a gente já assimilou isso e já começamos a pensar no próximo. Quer dizer, não temos tempo para ficar... Vamos em frente. Vamos começar a trabalhar com um novo satélite, né? E agora, é claro, há esse sentimento de decepção, ele é evidente. Bom, né? Como diz no jargão policial, né? O cidadão foi dormir e acordou morto. Quer dizer, uma sensação assim fica meio sem entender. Seu Luiz... Deixa eu só falar uma coisa, Paulo. Vamos para um breve intervalinho, a gente volta já depois dos nossos... Só um minutinho. Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, de volta com o cientista Mário Selingart, engenheiro eletrônico do INPE, chefe da divisão de eletrônica aeroespacial. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se tem
tanta coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão. TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal com a presença do nosso convidado Mário Luiz Selingardi, ele que é engenheiro eletrônico do INPE e chefe da divisão de eletrônica aeroespacial, formado pela Unicamp em engenharia eletrônica, tem doutorado em engenharia de eletricidade na Universidade de Montpellier, na França. No bloco anterior, o Bruno tinha uma colocação a fazer ao Mário Luiz Selingardi. Bruno. Então, antes da gente continuar e falar dos próximos passos do programa CIBES, do programa de satélites brasileiros, eu gostaria de a gente observar alguns passos para trás. Os programas de satélite brasileiros, tanto que são de responsabilidade do INPE, e até a gente poderia mencionar também os programas de lançadores de satélites, os foguetes, que são do CTA, do antigo CTA, agora DCTA, eles já têm uns 25 anos ou um pouquinho mais. Então, e o engenheiro Mário trabalhou desde do programa SCD-1 e SCD-2. Você confere? Exato, exatamente. Pode falar um pouquinho desse histórico da década, finalzinho da década de 80, começo da década de 90? Sim. Posso, na verdade, comentar um pouco sobre a minha trajetória, né? Dentro do INPE, a partir do programa, do início da Missão Espacial Completa Brasileira, né? Quando eu ingressei no INPE, em 1980, eu fui contratado justamente para trabalhar nessa missão, né? Houve um recrutamento de muita gente, de muitos engenheiros na época, para a participação da Missão Espacial Completa Brasileira, denominada MEC-B, né? E cujos primeiros satélites que estavam programados eram o satélite SCD-1 e, na sequência, o SCD-2. SCDs é a sigla de satélite de coleta de dados. Portanto, essa missão ela é a missão que previa
o lançamento de um satélite para retransmissão de dados gerados por plataformas remotas espalhadas pelo território nacional, que enviariam dados para o satélite, dados de temperatura, umidade, pressão, ambiente, esse tipo de informações de uso na área de meteorologia, né? E esses dados seriam retransmitidos depois pelo satélite para uma estação única que depois distribuiria os dados para os usuários. Então, esse satélite ele foi integralmente desenvolvido no Brasil, aliás, praticamente todo desenvolvido no próprio INPE, né, através de projeto, fabricação e teste de todos os equipamentos. E eu, em particular, trabalhei no desenvolvimento, fui gerente técnico do desenvolvimento de sensores solares, um dos equipamentos utilizados no subsistema de determinação de atitude de satélite, ou seja, de posicionamento do satélite em órbita. Esse sensor solar é um equipamento que nós projetamos integralmente no nosso grupo de engenharia, lá do INPE. Contratamos algumas partes, principalmente a parte de componentes, contratamos na Universidade de São Paulo, por exemplo, no Laboratório de Microeletrônica de São Paulo, desenvolveu para a gente os detetores. Já foi, naquela época, um grande desafio para a tecnologia brasileira, mas aí foi... Está falando mais ou menos de que ano? Isso foi em 1986, 87, por aí, que foi o início do desenvolvimento desse sensor, né? Então, a USP participou com a gente, uma parceria muito forte no desenvolvimento desses detetores. Esses detetores tiveram que ser qualificados para uso no espaço, houve todo um programa de qualificação. Então, foi realmente um desafio muito bem sucedido com essa parceria forte feita com a universidade. Algumas indústrias também se envolveram parcialmente, mas toda a integração do equipamento foi feito nos nossos laboratórios do INPE e com os testes todos realizados lá no INPE também. Então, essa foi o primeiro trabalho, digamos assim, na área de satélites que eu me envolvi. Desde que eu entrei no INPE, já comecei a trabalhar nisso. Depois, é claro, veio o SCD-2, que foi uma réplica do SCD-1, então nós desenvolvemos sensores, os mesmos sensores, né, similares a esse. E depois, infelizmente, a missão espacial completa brasileira ela acabou não prosseguindo, porque a previsão original do programa era que, após os 2 primeiros satélites de coleta de dados, haveriam também 2 satélites de observação da Terra, que eram os que nós chamávamos de satélites de sensoramento remoto, SSR. Por questões exatamente, não sabemos quais foram as questões que ocorreram naquela época lá, que houve provavelmente a própria cooperação com a China, que surgiu logo em seguida, acabou mudando um pouco o foco, digamos assim, das missões de sensoramento remoto, e esses 2 satélites que estavam previstos acabaram sendo cancelados. E aí todo o esforço se concentrou em cima dos satélites com a China, a partir de 88, que foi quando começou a cooperação. Então, a partir daí, eu já comecei a ter um envolvimento mais forte com o CIBERS. Nos primeiros 2 satélites, CIBERS 1 e CIBERS 2, eu era o gerente técnico do desenvolvimento da câmera brasileira, né? Câmara de Campo Largo, que nós chamamos WFI, Câmara de Campo Largo, que voou como um experimento nesses satélites da CIBERS 1, né, principalmente. E aí depois eu dei continuidade ao envolvimento no programa CIBERS, tendo trabalhado como uma pessoa que acompanhou muito de perto o desenvolvimento de principalmente uma das câmeras chinesas, dos primeiros satélites CIBERS 1 e 2, uma câmera, a China, nesses 2 primeiros satélites, ele era responsável por 2 câmeras, uma câmera de média resolução e uma câmera de infravermelho. E eu acabei acompanhando, junto às equipes chinesas, o desenvolvimento dessas câmeras.
E logo em seguida, por volta do ano 2004, por aí, nós começamos o desenvolvimento do Cibers 3. Né? E aí, de lá, desde 2004 até hoje, eu sou o responsável fiscal do contrato junto à indústria nacional para desenvolvimento dessa câmera, da câmera de média resolução, que nós chamamos, câmera MUX, que é a principal câmera brasileira nesse satélite Cibers 3. E é um projeto pioneiro esse. Como que foi o desenvolvimento? Como o INPE buscou um parceiro nacional, teve a empresa... A empresa chama-se Optoeletrônica de São Carlos. Optoeletrônica, exatamente. Foi a Opto que procurou o INPE? Não, isso foi um processo de licitação pública, né, que foi colocado. Na época, nós preparamos, o INPE preparou nós tivemos um trabalho anterior ao início do contrato, teve um trabalho muito grande, que durou mais de um ano, de especificação desse instrumento. Né? Nós tivemos que fazer um estudo de viabilidade, um estudo técnico, que permitisse, no final desse estudo, ter, digamos assim, uma certa garantia de que o equipamento que nós precisávamos para atender aos requisitos do satélite, nós teríamos condições de colocar na indústria nacional. E preparamos toda uma especificação, colocamos isso numa licitação pública e a Optoeletrônica, que já tinha um certo envolvimento em programas junto ao próprio DCTA, no desenvolvimento de mísseis que eles já estavam trabalhando há algum tempo, então já tinha algum conhecimento, algum envolvimento nessa área de projetos aeroespaciais, mas nunca tinha desenvolvido uma câmera, certo? Uma câmera de uma certa resolução como essa, como a MUX. Então, eles mostraram claramente que eles tinham potencial para enfrentar esse desafio. E realmente era um desafio, porque foi um empreendimento inédito para o país. Né? Então, isso de um lado, foi uma coragem muito grande que eu acho que nós do INPE tivemos de apostar que essa tecnologia poderia sim ser desenvolvida no país e que nós poderíamos ser dominadores dessa tecnologia com um certo tempo. E do outro lado, a empresa certamente enfrentar esse desafio, né? De nunca ter feito um instrumento para voar num satélite. O resultado está aí, que nós temos hoje, 9 anos após, nós temos uma capacidade instalada na indústria brasileira realmente de altíssimo nível. A infraestrutura que foi montada na empresa é uma infraestrutura que não deve nada a grandes empresas no mundo todo, com construção de áreas limpas, instrumentação óptica de alta qualidade e uma equipe técnica muito capacitada, que se formou ao longo desse programa. E nós tivemos um papel muito importante de trabalhar em conjunto com eles ao tempo todo. Foi uma parceria realmente que tem sido muito bem sucedida, participando de todas as revisões, acompanhamento técnico semanal de tudo que está acontecendo na empresa. E será que tem alguma previsão de outros parceiros para outros componentes, outros sistemas? Não, com certeza, inclusive tem. Eu estou falando especificamente dessa câmera, porque eu tenho um conhecimento maior dela, mas o próprio programa Cibers permitiu desenvolver outras tecnologias no país, o Cibers 13, já tinha sido com o Cibers 1 e 2, mas com o 13 em particular. A própria câmera de baixa resolução, que é a câmera de campo largo, que é a WFI, que nós chamamos, que já tinha voado no Cibers 1 e 2, ela foi aprimorada para o Cibers 3, ela foi melhorada seus requisitos técnicos, e ela foi contratada na indústria brasileira também, com participação de um consórcio brasileiro formado pela uma empresa aqui de São José, Equatorial Sistemas, e pela Optoeletrônica. As duas em parceria desenvolveram essa outra câmera. E ela poderá ser usada em outra atividade que não científica, na questão do satélite? Você fala sobre a câmera? A câmera.
A câmera é um instrumento desenvolvido para satélites. As características dela, ela é feito para ser utilizado num veículo que orbita a Terra. Agora, já virou objeto de desejo, né? Sim, com certeza. Mas o conhecimento adquirido permite, trouxe para as empresas, principalmente a optoeletrônica, na questão mais óptica, como falei, que era um grande desafio desenvolver essa tecnologia óptica, trouxe um conhecimento que permite hoje tirar vários tipos de spin-offs disso daí para uso em qualquer outra aplicação. A categoria. Só um instante, o engenheiro Mário Luiz Selingardi, ele é o nosso entrevistado do Clique Jornal. A gente vai para um breve intervalinho e a gente volta já falando do Cibers 4, que já está pronto para subir ao espaço. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se tem tanta coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão. TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal com o cientista Mário Luiz Selingardi, ele que é aqui do INPE em São José dos Campos, e o nosso bate-papo aqui no Clique Jornal é exatamente sobre a corrida espacial. Convidado Mário Selingardi, engenheiro eletrônico do INPE, chefe da divisão de eletrônica, formado pela Unicamp em engenharia eletrônica e tem doutorado em engenharia de eletricidade na Universidade de Montpellier, na França, no qual o senhor fala muito bem o francês, fala, ouve e escreve, é isso? Sim. Que Depois bacana. de tanto tempo lá na França, a gente acabou sendo obrigado a falar, ouvir e escrever. E já pensa em francês também? Ah, claro, sem dúvida. Que maravilha, hein? Não, mas isso é natural. Eu passei 4 anos lá, fazendo doutorado. Né? Então, mas quando foi... O senhor aprendeu o francês aqui no Brasil? Não, aprendi praticamente lá. Olha aqui. Saí da universidade diretamente para lá. Foi uma oportunidade que surgiu assim de última hora. Nós estávamos no último ano de faculdade e foi colocado, vocês têm interesse em fazer um doutorado? O governo francês que estava oferecendo a bolsa. Aí nós falamos, não, tem interesse, tem que terminar rapidamente o curso de graduação. Aí foi
uma correria danada para terminar e não deu tempo de estudar francês, né? Chegamos lá e aprendemos rapidinho. Acabou aprendendo na vivência. Eu fiz um curso rápido de 2 meses lá, oferecido pelo próprio governo francês. Que maravilha! Na chegada, né? Um curso intensivo, que ajudou um pouco no início, mas depois você aprende realmente no dia a dia. Né? Paris, o senhor ficou onde lá? Paris? Fiquei em Montpellier. Em Montpellier, que é uma cidade universitária. Cidade muito universitária, fica ao sul da França, cidade num clima muito bom, que se lembrava muito o Brasil na época do verão, porque é muito perto do Mediterrâneo, então é a região mais quente da Europa. Então, nesse aspecto, eu caí num bom local. E o bom é que lá tem estudantes do mundo inteiro. Conheci realmente pessoas de todo mundo. Muitos brasileiros, inclusive, mas muitas pessoas de várias nacionalidades. Né? Então, tem convívio muito interessante. Amizades que permanecem até hoje? Algumas, poucas. Naquela época lá, poucas. Porque o tempo também passou bastante, já são 40 anos quase. Que maravilha. Bom, cientista Mário Luiz Selingardi pensa em francês, fala em francês, escreve em francês, mas é um brasileiro nato, nascido onde, engenheiro? Nascido em Pedreira, uma pequena cidade ali nos arredores de Campinas. Quer dizer, bem paulistano. A gente sempre brinca lá com os campineiros que Pedreira é a capital da região metropolitana de Campinas, mas é apenas uma brincadeira. É uma cidade muito agradável, uma cidade pequena, mas eu fiz a universidade lá em Campinas, ao lado, né? Então, mas passei toda a minha infância e juventude lá em Pedreira. Que maravilha. Bom, o Mário Luiz Selingardi, os satélites Cibers 1, Cibers 2 e 2B, eles já foram desativados. Exatamente. E agora, o Brasil ficou nessa lacuna aí entre agora o Cibers 3, não é? E a chegada do Cibers 4. Exatamente. Qual é essa lacuna aí? Temos aí uma medida paliativa de continuidade do programa espacial brasileiro? Então, por isso que a expectativa era muito grande em cima do Cibers 3, porque nós poderíamos ter em breve imagens, né, que estariam sendo produzidas e poderiam ser distribuídas para os usuários dessas imagens, né, que são muitos aqui no território nacional. E, infelizmente, agora nós vamos ter que aguardar um certo tempo. Hoje, a indisponibilidade dessas imagens por satélites brasileiros tem obrigado a aquisição de imagens de outros satélites, né? Então, o INPE trabalha já com a distribuição de imagens de satélites franceses, satélites americanos e outros mais, né? Mas o programa espacial, essa cooperação com a China, permite, na verdade, ter autonomia, né, soberania, né, na geração dessas imagens. Infelizmente, nós temos uma lacuna agora, que a gente espera que possa ser o mais rápido possível coberta, né, com o lançamento do Cibers 4. O Cibers 4, então, está em fase agora de análise da viabilidade de se lançar, de se antecipar o lançamento, mas ainda é muito prematuro para definição de datas. Claro, existe a expectativa de que ele possa ser lançado já no início de 2015, por exemplo, no primeiro semestre de 2015, mas tudo isso ainda depende de uma série de análises que estão sendo feitas pelas autoridades brasileiras que trabalham nessa área espacial, né? Os equipamentos para montagem do Cibers 4 eles foram adquiridos em contratos celebrados junto ao Cibers 3, não é? Que é o governo brasileiro. Então, assim como o antecessor, o Cibers 4 ele deve ser montado também no laboratório de integração e testes do INPE, que é Brasil e China. Isso, o que estava previsto dentro da cooperação assinada entre Brasil e China para o desenvolvimento dos satélites Cibers 3 e Cibers 4, o que estava previsto que o satélite Cibers 3 seria integrado e testado na China e o Cibers 4 seria integrado e testado no Brasil.
no Laboratório de Integração e Testes do INPE, no LIT. Então, agora, estamos aguardando como será dado continuidade a essa questão, se realmente será integrada aqui ou não. O que está previsto na cooperação é isso. Mas ocorreu uma inversão, então. O Cibers 3 ele estava previsto inicialmente para ser integrado na China e foi integrado no Brasil? Não, ele foi integrado na China. O Cibers 3 foi integrado na China? Foi totalmente integrado na China. O satélite, acho que você já deve ter mais ou menos a informação a respeito disso, ele é dividido em... a cooperação Brasil-China no Cibers 3 e 4, ele está dividido 50% para cada país. Então, o Brasil ficou responsável por 50% dos equipamentos do satélite e a China com os outros 50%. Mas, no acordo de cooperação, o primeiro satélite dessa geração, que é o Cibers 3, ele seria integrado, como foi, nos laboratórios chineses. Então, todos os equipamentos brasileiros, esses 50% que o Brasil é responsável, foram enviados para a China, tanto que nós tivemos lá em várias oportunidades, justamente para acompanhar isso, e os equipamentos foram integrados lá nos laboratórios chineses e passaram por todos os testes funcionais e testes tudo ambientais. 100%. Funcionou contente. Claro, não vamos deixar de dizer que ao longo de todo esse longo processo de desenvolvimento sempre ocorrem dificuldades, mas elas foram todas sanadas e foram todas enfrentadas e corrigidas, e o satélite no momento aí final aí dos testes, ele estava declarado apto a voar. Engenheiro, agora, no caso, o senhor citou aí que agora o Brasil vai ter continuidade até para ter os dados, né? O Brasil usava o satélite indiano e o americano. Volta a essa cooperação Índia, Brasil, Índia, Estados Unidos? É provável que sim, continua, né, na verdade, né? Porque hoje justamente o INPE adquire essas imagens desses satélites operacionais. Research-Sat-D, eu acho que é um satélite indiano, e também alguns satélites americanos, né? Então, provavelmente para poder atender a demanda da comunidade brasileira aí na área de assessoramento remoto, vai se continuar usando essas imagens até que possamos ter o lançamento do Cibers 4. Né? Agora, engenheiro, o foguete, o Longa Marcha, o 4B, né? Ele já tinha subido 34 vezes. Exatamente. Tem vários números aí, né, sobre o número de lançamentos. Eu já li também sobre esse número de 34 vezes. Li também sobre o número de 20 e poucas vezes, mas aí tem que ver claramente de que geração que está se falando, né? Se é o 4B, se é o 4 apenas. Mas o fato é o seguinte, seja qual for, se é 34, se é 20, é um índice altíssimo de sucesso. Né? Quer dizer, sempre foi confiável. Muito confiável, muito confiável. Poxa. E é um índice baixo comparado, inclusive, com países que dominam essa tecnologia de foguetes aí pelo mundo. O que o mundo sabe é que o satélite brasileiro seria um avanço do monitoramento no Brasil. Sem dúvida. E agora, agora é esperar. Ele seria um avanço, primeiro, porque nós teríamos, então, imagens geradas pelo nosso próprio satélite, né? E com resoluções, câmeras com resoluções maiores do que nós tínhamos até hoje no satélite Cibers 1 e 2. Né? Essa câmera, por exemplo, MUX, é uma câmera que permite resolver, né, de fazer imagens da Terra com uma resolução da ordem de 20 metros. Você consegue definir um alvo com 20 metros de tamanho. Né? Já uma das câmeras chinesas, que é a câmera de alta resolução, ela permite definir imagens com 5 metros de resolução. Ou seja, são imagens realmente que permitem aplicações bastante interessantes na área de planejamento urbano e outros tipos de aplicações onde se exige
uma alta resolução da Por base sua de imagem. comparação, essa imagem de satélite que a gente vê, por exemplo, nos mapas de internet, como do Google, como da Nokia, tem uma ideia de qual que é a resolução daquela imagem? Aí é difícil dizer, porque ela depende, às vezes são imagens que não são só imagens de satélite, tem imagens às vezes de avião também que eles colocam. Então depende muito de quem gerou a imagem, né? O Google monta aquilo ali e faz um mosaico, né? Então não dá para dizer exatamente qual é a imagem, qual é a resolução dessas imagens. Está querendo comparar... Não é uma boa comparação com o Google. Mas o que eu posso dizer é que os satélites civis que existem no mundo hoje em dia, não vou falar de satélites militares, porque aí as resoluções são muito mais altas. Não, elas são muito mais altas, né? Mas os satélites civis aí, nós trabalhamos aí, já temos satélites trabalhando com 1,5 metro, 2 metros de resolução. E nós não estamos tão longe assim no caso da câmera 5 metros, que é a câmera Bem, chinesa. engenheiro Mário Luiz Seringardi, nós vamos para um novo intervalo e voltaremos já com a última participação do programa de hoje, falando do peso, da altitude, do tempo previsto de vida do satélite e também das 34 vezes que a China foi ao espaço. Mas o senhor, por quase isso, foi para a China também. Fui muitas vezes para a China. O senhor fala daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Nosso entrevistado de hoje, o Mário Luiz Seringardi, ele é engenheiro eletrônico do INPE, chefe da divisão de eletrônica aeroespacial. Um instante só no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, Web Rádio CT, Web Rádio CT. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta no Clique Jornal com o engenheiro Mário Seringardi, do INPE, chefe da divisão de eletrônica aeroespacial. Obrigado a você que está aí na internet ouvindo a rádio CT aqui na Rua Santa Clara 432. Lembrando que a rádio CT é a rádio da ciência e tecnologia. A função da rádio CT é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando com os cientistas, com os engenheiros, com os funcionários públicos federais, falando para a base, mantendo-a interessada, atraindo novas sindicalizações e conseguindo também chamar a atenção da sociedade e tendo a consideração da imprensa que faz parte deste desafio. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E o Mário Luiz Seringardi é o nosso convidado aqui do Clique Jornal de hoje. Bem, engenheiro, quantas vezes o senhor partiu do Brasil para a China? De vez em quando eu faço essa pergunta para mim mesmo e não consegui ainda um número exato. Eu precisaria fazer todas as contagens dos afastamentos que eu tive, que aí certamente teria um número exato. Tem que contar o carimbo no passaporte. Mas os passaportes foram vários já, e já foram jogados fora, vários deles que já perderam a validade e tal. Mas é possível resgatar essa informação. Mas eu diria que certamente mais de 20 vezes, né, ao longo desse tempo todo. Houve um período onde a gente
foi com menos frequência. Teve um período, inclusive, ali por volta dos anos 94, 95, houve uma certa paralisação temporária do programa, por um ano ou dois. Mas depois, quando nós começamos, efetivamente, quando nós começamos para valer o Cibers 3 e 4, então há 10 anos, mais ou menos, para cá, aí praticamente eu tive uma viagem por ano, né? Era quase que mandatório isso aí. Então, eu diria que seria por volta de umas 20 vezes. Mas nunca final de ano nem começo, né? Já viajei em todas as estações de ano. Todas as... Já estive no inverno rigorosíssimo lá em janeiro, final de janeiro. Já estive em calor insuportável de julho, porque a variação de temperatura em Pequim é bastante grande mesmo. A gente não tinha noção de quanto é diferente a variação climática naquela região, porque Pequim já é norte da China, né? Então, no verão é muito calor, naquele hemisfério norte, e no inverno igual é bem Cuiabá? É mais ou menos, porque Cuiabá também é muito quente, é verdade. Muito quente. Mas Cuiabá é muito quente o ano todo, né? O ano todo. Agora lá não, lá você passa por temperaturas assim de 35 graus durante o verão, e no inverno é 0 graus, menos 5 graus. Quer dizer, isso aí a gente acabou... Eu tive também épocas muito mais agradáveis, como, por exemplo, na primavera, que é maravilhosa a primavera naquela região, quando começam a abrir as flores das cerejeiras, por exemplo. A cidade fica toda colorida, os parques ficam muito bonitos. Estive no outono, quer dizer, estive em todas as estações. Olha, no Brasil, a figura mundial do Brasil, quando se falar, para se fazer entender, fala Pelé, a pessoa já sabe que é símbolo do Brasil. É o símbolo do Brasil. O da China ainda é o Bruce Lee ou não? Não. Na China não tem, digamos assim, um símbolo assim realmente de alguma pessoa que represente. Talvez o Mao. O Mao, sim, politicamente falando, ele ainda tem um respeito muito grande, né? Mas justamente a respeito do Mao, e aí já fazendo um link com a questão das mudanças que ocorreram na China, entre as primeiras vezes que eu estive lá e as últimas... Só contextualizando, as primeiras vezes, finalzinho da década de 80? A primeira vez foi em 1989, e justamente ocorreu em outubro de 89, mais ou menos 3 meses após aquela grande movimentação estudantil que ocorreu na Praça da Paz Celestial, acho que foi em junho ou julho de 1989, e que vocês todos acho que acompanharam isso. Daria para fazer talvez uma comparação com as nossas manifestações de junho aqui de 2013 no Brasil? Eu não sei dizer, porque eu não acompanhei lá de perto, né? A manifestação não estava lá, né? Eu estive lá 3 meses depois. O que eu posso dizer, posso testemunhar, como estava o país em outubro de 89, após os acontecimentos de junho. Só como um relato assim, e um fato interessante, até o final do ano de 89, a Praça da Paz Celestial estava totalmente fechada para visitação. Os chineses não podiam entrar na praça. E a Praça da Paz Celestial é uma praça gigantesca, onde fica aquele obelisco famoso que, na época, as imagens mostravam os estudantes subindo no obelisco. O governo chinês fechou aquela entrada da praça, então só permitia a visitação da praça a pessoas credenciadas e estrangeiros. Então, nós tínhamos que... A praça era toda cercada com policiais. Tiananmen, justamente a Praça Paz Celestial, Tiananmen. Ela ficava toda cercada por policiais, ela fica bem em frente à Cidade Proibida, assim. E, para você visitar a praça, você apresentava o seu passaporte para um soldado chinês que estava lá com uma baioneta, lá, uma metralhadora na mão, sei lá o que era, e aí ele te identificava e te autorizava a entrar. Você visitava a praça, saía. A hora que você saía da praça, ele conferia novamente se era você mesmo, olhava o seu passaporte. Quer dizer, chinês não podia entrar. Hoje já é totalmente diferente, né? Não existe mais nada daquele tipo de
ambiente que a gente presenciou lá. E eu tive a oportunidade de acompanhar essa evolução econômica, social e cultural na China, né? E naquela época, nós estávamos falando do Mao, a maior parte das pessoas que andavam pela rua, principalmente as pessoas de uma geração assim intermediária, né, uma idade assim 40 anos para cima, todos andavam com aquela roupa, a famosa roupinha do Mao, lá, aquela jaquetinha do Mao, com aqueles, sem gola, com aqueles botõezinhos assim. Então, só os jovens que já não andavam mais com aquela roupa. Mas era praticamente um uniforme, né? Era azul, me lembro muito bem, a roupa que eles usavam. E isso, o tempo foi passando e esses hábitos foram se perdendo com o tempo. O trânsito, por exemplo, era algo assim impressionante de ver aquela quantidade de bicicletas circulando em todas as direções. A gente ficava admirado que não aconteciam muitos acidentes, porque era impossível não estar uma bicicleta batendo na outra, mas a coisa funcionava... Era um cardume de bicicletas mesmo? Não, é um negócio impressionante. E não batia? Não batia. A gente ficava olhando aqueles cruzamentos, porque não havia semáforo para controlar o movimento de bicicleta, né? Então, aquela bicicleta vinha em todas as direções, e aquilo passava, era uma coisa impressionante, você não via nada acontecendo assim que atravancasse o trânsito, né? Hoje, se você for circular, andar pelas ruas de Pequim, não é só Pequim, é o país inteiro, né? Naquela época era mais Pequim que a gente visitava Pequim, né? Hoje o trânsito de carros é um negócio absurdo. Congestionamentos assim, São Paulo acho que é pouco para os problemas de por falar em São Paulo, a China tem 1,3 bilhão de habitantes. Seria isso que estão vindo para o Brasil, estão ganhando o mundo? Será uma força mundial fora da China? Existe nós temos aí exemplos aqui na região, né, de instalação de empresas chinesas em várias áreas, né, empresas automobilísticas e outras áreas. Então, há uma saída grande, realmente, de chineses que estão vindo para trabalhar nessas empresas, né? Então, claramente, a China está num processo econômico, aí, de crescimento econômico cada vez maior, e que há uma tendência grande aí. Eu não tenho muitas dúvidas que, em pouco tempo, nós teremos um grande potência mundial aí aqui no Brasil. No Brasil, com certeza, já está aparecendo bastante essa influência chinesa. Bem, engenheiro Mário Luiz Seringati, o satélite brasileiro, o Cibers 3, 2.100 quilos, a altitude dele iria estar em 778 quilômetros e o tempo previsto de vida de 3 anos. Não é? E a propulsão é a hidrazina. Esse combustível ele é fabricado onde? Como é extraído esse combustível? Não, a hidrazina, eu não sei se você está falando da propulsão do foguete. Do foguete. Não, aí já, essa é tecnologia chinesa. Existem tecnologias de propulsão aqui no Brasil sendo desenvolvidas. O próprio INPE tem projetos nessa área, mas mais para... E sem falar do CTA, né, que tem, do CTA que tem essa atuação aí, né, nessa área também. Mas eu prefiro me restringir mais à área do satélite em si, que é onde a gente domina mais. Bom, nesse ponto que eu queria chegar, missão cumprida, não se fala em fracasso, não, e nem em depressão. De forma nenhuma. Eu acho que é o momento justamente, é nessas horas que a gente ganha mais força, né? Na hora dos problemas que ocorrem, é que a gente deve se motivar ainda mais, ficar cada vez mais determinado e mostrar que foi apenas um incidente de percurso que ocorreu e que nós agora vamos colocar todos os esforços. Eu tenho certeza que toda a equipe que tem trabalhado no Cibers 3 vai estar com a mesma disposição para a montagem do Cibers 4. E esse entusiasmo eu já sinto nas pessoas. É claro que há uma frustração inicial, né? É uma certa decepção, porque hoje nós já poderíamos estar vendo imagens, né,
mas eu tenho certeza que é mais um desafio que a gente vai encarar e em breve nós vamos ter esse quarto satélite em órbita e atendendo toda essa demanda aí dos nossos usuários de imagens a contento. É o que a gente espera. Engenheiro Mário Selingardi, muito obrigado pela sua participação e presença e a sua credibilidade aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para conversar a respeito de tecnologia de satélite, que é o que a gente gosta de fazer. Muito obrigado. Este foi o engenheiro e cientista brasileiro Mário Selingardi, engenheiro eletrônico do INPE, chefe da divisão de eletrônica aeroespacial. A apresentação do Clique Jornal do Paulo Silva, a participação do jornalista Bruno Conde, a Shirley Marciano, que está de férias, o diretor de comunicação e cultura, o Vitor Portesani, a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos e a presidência do Ivanil Elizar. Muito obrigado pelo clique, um abraço a todos vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.